Gente, hoje eu quero ministrar uma mensagem que é muito prática e eu gostaria assim que você abrisse bastante seu coração, porque às vezes a palavra de Deus ela mexe com a gente, né? Porque ela mexe com algumas coisas que a gente está precisando alinhar na vida. E eu sempre tive assim um coração muito aberto para querer aprender alguns princípios práticos na vida que faz a gente andar para frente. E uma vez eu ouvi uma mensagem parecida com essa que eu vou compartilhar com você, e isso tocou muito meu coração. O título da mensagem de hoje é Como Ser Dirigido por Deus. Em outras palavras, a gente vai falar sobre princípios práticos para tomar decisões. A gente vai falar sobre como que nós podemos tomar decisões sábias e decisões que realmente vão construir na nossa vida e nos levar para frente. Meus irmãos, cada um aqui sabe, a nossa vida ela é o resultado das nossas decisões. Para a grande maioria de nós, se não para todos, a forma que a nossa vida está hoje é, na verdade, um reflexo das decisões que a gente tomou. E das que talvez a gente deixou de tomar. Por exemplo, eu reconheço que eu preciso melhorar minha saúde, por exemplo. Eu, há pouco tempo atrás, eu fiz alguns exames ali e levei um susto. Porque eu vi que não só eu estava acima do peso, que eu não precisava fazer nenhum exame para ver, mas eu estava tudo desregulado, meus nutrientes, hormônio, fígado já estava não parando de funcionar, mas já estava funcionando de uma forma bem mais reduzida, e por causa da gordura no fígado, eu levei um susto. E aí eu tive que me deparar com a realidade de que a minha saúde era um reflexo das decisões que eu tinha tomado até então. Decisões de comer mais carboidrato, de comer bastante doce, de se ausentar um pouco dos exercícios físicos, dentre outras coisas. E aí, junto com a minha esposa, graças a Deus, ela tem me ajudado muito, a gente começou uma dieta lá em casa e corta isso e corta aquilo. Eu falo assim que eu tô virado num presidiário. Sabe, assim, a mulher ela só pega o prato, joga na minha frente e fala, é isso aí. Eu falo, quero mais. Não, é isso aí. E nem presidiário mesmo, joga o prato na frente do peão, e é o que tem para comer. Mas ela tem me ajudado muito, já perdi 8 quilos, quero deixar registrado, inclusive em live no YouTube, mas ainda preciso perder mais uns 8, 9. Mas eu estou falando do corpo, e será que no espírito, na alma não é assim? Será que no nosso casamento não é assim? Será que na nossa vida financeira não é assim? Às vezes a gente está detonado na vida financeira. Nossa, Lucas, estou mal, eu não tenho dinheiro para comprar um cadarço, que dirá um tênis. Mas por que a gente chegou nesse lugar? Será porque a gente tomou decisões erradas? Ou será porque faltou nós tomarmos as decisões certas? Então, hoje à noite, queridos, eu quero conversar um pouco com vocês sobre alguns princípios práticos para a tomada de decisão. Porque, beleza, tem decisão que é simples, que é corriqueira, que é do dia a dia. Mas tem decisões que elas podem mudar todo o sentido da nossa vida. Por exemplo, a maioria de vocês aqui eu sei que são casados. Uma das decisões mais importantes que você tomou na sua vida foi a pessoa que você ia se casar. Foi uma decisão super importante. Eu espero que você esteja casado feliz, dizendo que bom que eu decidi casar com essa pessoa. Por mais que você tenha passado por situações, dificuldades, todos passamos. Mas quando a gente, por exemplo, decide se casar e se decide bem, a gente vive uma bênção muito grande. E a gente vê em cada área da nossa vida essa mesma teoria, que nós precisamos aprender a realmente decidir da forma correta, porque se a gente não decide, a gente pode atrasar, muitas vezes, até congelar a nossa própria vida. Então, queridos, o meu objetivo aqui é ser bem direto e didático com vocês. Eu preparei 6 princípios para a gente refletir sobre como nós podemos ter uma vida guiada pelo Senhor. Porque eu creio, queridos, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus, que Deus, ele quer nos ajudar a tomar decisões. Sabe, Deus, ele não fez um fantoche, Deus não fez um robô. Deus, quando ele fez você, ele fez uma coisa incrível, que a Bíblia chama de nós termos a capacidade de tomar nossas próprias decisões. A Bíblia chama isso de livre-arbítrio. É a decisão de você ir, de você vir, de você buscar Deus, de você não acreditar em Deus, de você vir na igreja, de você não vir, de você trabalhar, de você não trabalhar, de você falar, de você... Ou seja, cada um de nós fazemos o que nós queremos na nossa vida. Em todos os aspectos.
Isso é tão verdade que se uma pessoa quiser se matar, ela se mata. Se uma pessoa quiser a vida, Deus deu a vida para cada um de nós, e claro que Ele quer nos instruir nessa jornada, e por isso que essa mensagem existe, que eu vou compartilhar, mas cada um de nós faz da vida o que quer. Deus nos ama tanto que Ele tenta nos atrair, que Ele tenta nos chamar atenção, que Ele coloca pessoas da nossa vida para nos, muitas vezes, falar que a gente está errado. Deus muitas vezes coloca situações até na nossa vida para de alguma forma quebrar o nosso orgulho e a gente começar a olhar para Ele. Deus ama muito você. Então, por mais que Deus ele nos dê o livre-arbítrio, Ele ainda assim tenta chamar a nossa atenção para que a gente se aproxime dEle e para que a gente possa ser guiado por Ele. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, um versículo que eu considero um dos mais poderosos da Bíblia, porque ele é um daqueles que resume muita coisa. A Bíblia diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, olha só. Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a gente entende, queridos, está o versículo ali, obrigado, a gente entende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas a gente consegue viver essa vontade à medida que a gente permite que o Espírito Santo de Deus transforme nossa forma de pensar e, por consequência, a forma de agir de acordo com os princípios e com os valores de Deus. Porque senão não tem jeito. Né? A gente estava até conversando ali no Café de Boas-Vindas sobre isso. Tem, queridos, um princípio inerrável. Inclusive a Bíblia fala, e mesmo se a Bíblia não falasse, a gente poderia declarar, porque isso aqui está descarado na vida de todo mundo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso funciona para todo mundo. Funciona para o ateu, funciona para o cristão, funciona para a pessoa que está lá no Japão, funciona para a pessoa que está lá na Colômbia. Não tem uma pessoa nessa terra que não está vivendo debaixo dessa lei. Ela colhe aquilo que ela planta. Não tem como uma pessoa colher alface, plantar alface, colher moranguinho. Não tem como uma pessoa ser preguiçosa e prosperar. Não tem como uma pessoa não querer estudar e conseguir crescer na vida. Essas coisas elas não andam juntas. Da mesma forma que não tem como eu plantar um limão e querer colher uma melancia. E por isso que nós precisamos, meus irmãos, olhar para a nossa vida e avaliar o que tem me ajudado a determinar o meu caráter no meu processo de tomada de escolha. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês. Precisamos decidir de acordo com os princípios e sabedoria bíblica. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, tem um versículo que fala sobre a palavra de Deus, dizendo o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveituosa para, olha só o que a Bíblia diz, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos, aqui a própria Bíblia está dizendo a importância da palavra de Deus na nossa vida. Hoje o nosso assunto aqui é como tomar decisões. E a primeira e talvez mais importante coisa que eu posso falar para você hoje é, sempre quando você vai tomar uma decisão importante, você tem que se perguntar o que a Bíblia fala sobre isso. Você tem que se perguntar, Deus aprova essa atitude? Deus aprova essa decisão? A palavra de Deus me ampara a tomar essa decisão? Por exemplo, eu vou falar de coisas extremas aqui, mas só para a gente entender. Eu posso ser uma pessoa muito amargurada, e uma pessoa me ofendeu, me machucou, e de repente eu decido fazer alguma coisa para me vingar. Seja o que for. Na hora que eu tomo essa decisão, o Espírito Santo de Deus, se eu estou andando com Deus, ele vai falar para mim, rapaz, calma lá, eu aprovo isso? O que a Bíblia diz? Não faça o mal com o mal. Esses dias, eu vou falar porque a Márcia já contou isso em público, então eu acho que eu tenho autorização para falar. A gente tinha contratado um rapaz para fazer um serviço na igreja lá de Lages. E esse rapaz, ele cozinhou a gente, assim, porque a gente tinha pagado, e aí ele falava que não ia. Eu tenho certeza que ninguém aqui passou por isso na vida, né? Mas daí dizia que ia num dia, não ia. Daí dizia que no outro dia não ia. Daí dizia... E ele, nossa, ele cozinhou a gente um tempão, e a Márcia estava muito irritada, e de repente, depois de 1, 2 semanas, ele foi lá e fez o serviço. E aí, beleza. Só que a gente tinha combinado o pagamento em 2 vezes. A gente pagou a primeira, passou, eu chego a segunda. Aí
ele mandou uma mensagem para mim. Ô Lucas, o pagamento, tal, não sei o que lá. Eu falei, não, vou passar para a Márcia, tal, que é a Márcia que cuida de alguns pagamentos na igreja de lá de Lages. E eu falei, vou passar ali pro financeiro e eles devem estar fazendo aí para você em breve. Quando eu falei para a Márcia já sorriu. Ela já falou assim, ele quer pagamento. Aí ela já falou assim, ó, vou mandar uma mensagem para ele assim, ó, me chame amanhã. Eu vou cozinhar esse rapaz, agora ele vai ver. Ele demorou para fazer o serviço, agora ele vai ver o que é bom para todos. E por mais que ela estava falando meio que na brincadeira, meio na verdade, aí eu falei para ela, eu falei, não, senhorita, eu falei, a gente não dá o que a gente recebe. A gente dá quem a gente é em Cristo. Então, ele demorou para fazer o serviço, porque esse é o caráter dele, ele falou e não fez. Mas nós não. A Bíblia diz, a gente não vence o mal com o mal. A gente vence o mal com o bem. Ela deu uma risada, já falou lá, então tá bom. Eu acho que ela demorou um diazinho para mandar o dinheiro. Mas, meus irmãos, eu estou falando de uma coisa simples que a gente vive todo dia. Uma pessoa não foi gentil com você, você já pensa, amanhã eu vou chegar nesse serviço com a cara fechada também. Não sou obrigado. Sabe, às vezes são coisas pequenas que a gente tem que decidir que estão construindo a nossa vida. Às vezes são coisas grandes. Às vezes são coisas bem grandes. Às vezes são coisas que você precisa até tomar decisão com tempo. Tem decisões que a gente precisa tomar na vida que às vezes você precisa de um mês pensando, orando, pedindo conselhos, e a gente vai falar de alguns princípios aqui. Mas a primeira coisa, meus irmãos, que eu queria assim que você entendesse, nós precisamos perguntar o que a Bíblia fala sobre aquilo. Tem situações que a Bíblia vai falar claramente, como essa que eu dei o exemplo aqui. Uma coisa simples, de você não retrucar uma pessoa que te fez mal, porque você sabe que a Bíblia manda não fazer. Mas tem coisas da nossa vida que não são tão específicas assim. Tem decisões que a gente... Por exemplo, Lucas, recebi uma proposta para ir trabalhar em outra cidade. E aí? Como é que você faz para tomar a decisão se você vai aceitar ou não? Lucas, estou começando, por exemplo, para quem é solteiro aqui. Lucas, estou conhecendo uma pessoa, quero saber, né, quero ter a resposta de Deus na minha vida, se é uma pessoa que eu devo assumir um compromisso de namoro e talvez no futuro casamento. Como é que eu faço para tomar essa decisão? Aí, queridos, em coisas mais subjetivas, a palavra de Deus vai nos trazer direções de como a gente ter as respostas. A palavra de Deus vai nos mostrar princípios, a palavra de Deus vai nos mostrar valores que a gente deve ter no nosso coração para tomar aquela decisão. Daqui a pouco você, por exemplo, avalia aquela proposta que te fizeram de mudança de emprego e você pensa assim, poxa, vou ganhar mais, minha qualidade de vida financeira pode até melhorar. Não estou falando que sempre é assim, mas daqui a pouco você avalia, poxa, mas meu casamento vai piorar, vou ter menos tempo com a minha esposa, eu sei que a palavra de Deus fala que o meu casamento precisa estar na frente, inclusive, do meu trabalho, não que você vai deixar de trabalhar para amar a tua esposa, nada a ver, as duas coisas não lutam uma contra a outra, mas onde é que eu estou querendo chegar? Se você é uma pessoa de prioridade, você vai tomar as suas decisões de acordo com as prioridades bíblicas. Então não vai colocar a carroça na frente dos bois. Você vai ter sabedoria para entender o que Deus pensa e o que é melhor e o que é mais importante para você de acordo com a Bíblia. Estou dando um exemplo, queridos. Existem várias formas de a gente interpretar isso que eu estou falando de acordo com a área, com a decisão e com o momento que você está vivendo. Mas a questão é essa. O que a Bíblia pode te ajudar a entender sobre essa decisão que você está tomando? Segundo princípio, queridos, que eu quero compartilhar com vocês hoje, depois de a gente avaliar a palavra, desculpa, deixa eu só ler mais um versículo aqui que eu não quero pifar. Salmo 119, versículo 105, diz assim, olha só que versículo poderoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, eu não sei se você já andou na escuridão, talvez para ir no banheiro à noite, e como faz diferença quando a gente liga a lanterninha do nosso celular. Eu não sei vocês, né, mas eu não quero acordar minha esposa. Então, quando eu vou no banheiro, eu já pego meu celular ali. Dependendo, eu só vou com a luz do celular mesmo, nem a lanterna, porque daí já ilumina o suficiente para chegar no banheiro, porque eu já sei mais ou menos o caminho. Mas imagina você andar num lugar que você nunca viu, que você nunca conheceu, numa total escuridão. Meu Deus! Você nem sai do lugar, você fica apavorado. E o que o salmista aqui está dizendo? Que a palavra de Deus ela tem o poder de funcionar literalmente como uma lanterna que guia você. Você está com um problema no teu casamento.
Lucas, eu preciso tomar uma decisão. O que eu faço com essa briga que eu tive com a minha esposa, com o meu marido? A palavra de Deus vai te instruir, ela vai te trazer sabedoria para você tomar uma decisão que pode restaurar o seu casamento. Estou dando exemplos, querido, para tentar ver se você entende onde eu estou querendo chegar. Agora vamos lá, segundo princípio, segunda coisa que a gente precisa dentro do processo de tomar decisão para que a gente tenha uma vida dirigida por Deus. Segunda coisa, precisamos curar a nossa autoestima e termos um posicionamento de fé. Mas o que significa essa palavra? Você tem que ter coragem às vezes na vida. Lucas, como assim? Eu preciso ter coragem para tomar decisão? Gente, olhe para mim aqui. Vou falar de mim para ver se você se identifica. Eu na minha vida, tinha uma época da minha vida que eu tinha uma autoestima tão detonada que eu tinha dentro de mim aquele pensamento assim, homem do céu, eu não tenho sorte. Sabe quando você pensa assim que você começa até a cavar para ver se não te fizeram uma macumba, você cava debaixo da terra para ver se não tem um sapo amarrado, porque tudo que você faz dá errado. E eu teve uma época da minha vida que eu carregava isso dentro de mim, cara, parece que eu só erro. Parece que se eu tomar a decisão vai ser errada, parece que se eu fazer uma... E muitas, eu sei que alguns aqui estão me ouvindo e você pode se sentir assim. Lucas, olha, eu até tenho medo às vezes de tomar decisões, porque parece que eu sempre erro, parece que eu tenho um negócio dentro de mim. Sabe, que isso não vem de Deus. Isso vem de Satanás. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, está passando um problema financeiro, um casal, e de repente a gente, no meio da conversa, tentando ajudar eles, uma situação muito difícil mesmo, e eu conversando com eles ali, e daqui a pouco a mulher ali, né, do casal, começou a chorar. E ela falou assim, Lucas, parece que eu estou marcada para nunca prosperar na vida. Sempre quando eu começo a crescer e melhorar, alguma coisa acontece, eu volto para lá, para baixo da terra. E ela começou a chorar falando isso. Parece que eu não tenho direito de ser feliz. Parece que eu não tenho direito de prosperar. E quando ela falou isso, eu já identifiquei na hora. Isso aqui é uma mentira de Satanás que ela decidiu acreditar. Eu olhei para ela e eu falei assim, ó, você precisa repreender essa mentira no seu coração. Você precisa saber quem você é em Deus. Jesus morreu por você e você é uma pessoa abençoada. A gente passa por dificuldade, com certeza, mas você não está marcada para não prosperar, você não está marcada para ser infeliz. Queridos, quantas pessoas estão andando por essa vida achando que elas estão marcadas para sofrer, marcadas para não ser feliz? Quantas pessoas... Sabe, talvez você nunca falou isso para ninguém, mas talvez hoje à noite você esteja aqui e você diz, Lucas, parece que eu sinto isso aí. Parece que na minha vida as coisas não dão certo, eu me esforço, eu oro, eu busco a Deus, sabe, financeiramente eu tento guardar meu dinheiro, eu tento ser certinho, mas sempre tá ruim. Parece que tem uma coisa, parece que tem uma gravidade que me puxa para baixo que eu não explico. Queridos, às vezes a gente sente isso na nossa vida, eu já senti. E se nós queremos tomar decisões que vão realmente levar a nossa vida para um outro nível, nós precisamos jogar fora esse espírito de nós. Nós precisamos assumir, eu tenho a coragem que Deus me deu, eu sou abençoado, eu tenho uma mente abençoada, eu sei que Deus me abençoou, as coisas todas estão ao meu favor. Cristo, tem uma mensagem que eu preguei o ano passado aqui na igreja, que foi uma das coisas mais poderosas que Deus fez na minha vida no ano passado. Porque eu descobri, em um determinado momento da minha vida, que eu tinha uma mente amaldiçoada. Eu não vou pregar de novo essa mensagem, mas só para talvez lembrar você do cerne do negócio. Eu literalmente acreditava que eu tinha alguma coisa errada, que as coisas não iam dar certo para mim, que de algum motivo eu tinha sido marcado para não ter sucesso e a minha vida sempre ia ser mais ou menos, minha vida sempre ia ser... e tudo que acontecia eu já pensava, nossa, isso aqui é Deus querendo me fazer eu pagar pelo meu pecado 5 anos atrás. Aconteceu muita coisa, eu pensava, meu Deus, isso aqui é porque eu estou colhendo daquilo lá. E sabe, eu sempre vivia assim. De repente, queridos, Jesus começou a curar meu coração. E Jesus mostrou para mim, Lucas, você é abençoado. Eu estou do teu lado, eu estou te abençoando. Eu sei que você já errou, mas você já pediu perdão, você já mudou, você é um novo homem. O teu passado não existe mais para mim. E agora você tem que entender, você é uma pessoa abençoada. Queridos, quando isso entrou dentro de mim, porque eu vinha na igreja todo final de semana, isso não entrava em mim. Quando isso entrou dentro de mim, a minha vida mudou tanto. E sabe uma das coisas práticas que eu vi que a minha vida mudou? Porque hoje, quando uma coisa ruim acontece, eu já penso, é porque tem uma coisa melhor. É incrível, por exemplo, eu trabalho com venda, para quem não sabe, eu tenho uma loja de venda de instrumento musical.
E às vezes eu estou quase fechando um negócio, quase. Eu já estou animado, não sei se mais alguém que trabalha com venda, como é terrível. A pessoa te cozinha uma tarde inteira e tu manda foto, e tu conversa, e tu dá desconto que você não estava querendo dar, e você está precisando daquele dinheirinho. Meu Deus, gente, só quem trabalha com venda sabe o que eu estou dizendo. Porque, nossa mãe, como... E às vezes eu estou naquela assim, não, vai fechar. Daqui a pouco, no final, o cara diz assim, Alcas, vou pensar. Ou pior, vou falar com a minha esposa. Meu amigo, eu trabalho vendendo guitarra, que esposa vai querer que o marido compre guitarra? Quando ele fala isso aí, eu já sei. Sabe, tinha um tempo que quando isso acontecia, tô falando sério, gente, quando isso acontecia, falando da minha vida, eu pensava, putz, grila, porcaria mesmo. Já começava a murmurar ali, fiquei a tarde inteira com esse desgraçado. Hoje, queridos, de verdade, quando isso acontece, eu já sei, é porque vai aparecer um cliente melhor que vai pagar mais. Deus e que isso tem acontecido vez após vez. Às vezes, esses dias eu fui comprar uma guitarra muito rara, só fizeram 150 no mundo, Eric Clapton assinou, uma coisa muito rara. Quando saiu, eu tentei comprar para ver se eu conseguia, porque eu sabia que ia esgotar rápido. É item de colecionador, guitarra muito cara. E aí eu comprei, falei, consegui comprar uma, negaram. O cara foi lá e cancelou, Lucas. Tem uma pessoa aqui na loja que comprou antes de você, quando você comprou aí, eu já estava com ele na linha, eu tô tendo que cancelar, que eu fiquei bravo. Mas de repente, de verdade, de repente eu pensei assim, não, é Deus, vai acontecer melhor. 2 horas depois, apareceu em outra loja a guitarra, eu mandei um e-mail para a loja, pedi um desconto, eles deram 15% de desconto, coisa que o outro cara não tinha dado, porque a guitarra era muito específica. O cara não, isso aqui vai vender pelo preço que eu estou pedindo, eu vou te dar R$1. A loja deu 15%, que já era um valor bem representativo dentro do valor do negócio, e aí eu pude comprar lá e eu pensei, às vezes as coisas dão errado aqui, e a gente acha que a gente é amaldiçoado. Meus irmãos, às vezes tem coisa que dá errado na nossa vida, mas não é a maldição. É Deus te protegendo, é a bênção do Senhor. A gente não consegue ver. E claro, estou falando de uma besteira de uma guitarra, mas na nossa vida é assim. Às vezes você está vivendo lá na tua família, passando dificuldade, no teu trabalho, você está passando perrengue, e você acha que é Satanás te metralhando. Queridos, às vezes é Deus te protegendo de algo. Às vezes é Deus te guardando. Às vezes é Deus te ensinando algo que vai valer muito mais do que aquela bênção que você estava esperando. Sabe, eu tento pensar assim, se eu estou indo, se eu estou andando, dá um congestionamento, eu já penso, né? A gente tem aquela ideia de reclamar. Essa semana eu estava viajando, aí peguei obra na pista, meu coração já quis murmurar, não vou conseguir chegar no horário que eu queria. Eu não sei aqui quem viaja, quando eu saio de viagem, a primeira coisa que eu faço é mentalizar a hora que eu vou chegar. E eu vejo aquilo como um alvo para a minha vida naquele dia, chegar no horário que eu quero chegar. Claro, sempre andando uns 80 por hora, meu irmão. Mas eu calculo ali que eu vou chegar naquele horário. E de repente, aquela obra, quando eu fui parar na obra, eu já quis reclamar, de repente meu coração já me lembrou, você é abençoado. Você tem essa obra aí, é que Deus está te protegendo de um acidente, de alguma outra coisa. Sabe, meus irmãos, eu estou falando para você, quando a gente resolve ter uma mente abençoada, você sabe, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Vamos treinar? Coloca a mão no teu coração aí. Coloca, de verdade. E fala assim, eu sou abençoado. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, você é abençoado. Vamos ver se você está com torcicolo. Olha para alguém que está atrás de você e diz, você é uma pessoa abençoada. Então, querido, jogue fora todo o pensamento que diz que você é amaldiçoado, que com você as coisas não funcionam. Lucas, parece que eu estou pesado, tudo que eu faço não dá certo. Meu irmão, tome para dentro de você, as tuas palavras definem a tua realidade. Para de amaldiçoar a tua vida, para de murmurar, para de reclamar. Ao invés disso, começa a dizer, isso não foi bom hoje, mas eu sei que Deus está agindo, eu sei que Deus está nesse negócio, eu sei que eu tinha esse sonho, não realizei ainda, mas eu sei que Deus está preparando. Sabe, quando a gente decide mudar o que a gente fala, o que a gente pensa, tudo na nossa vida muda. Sem uma circunstância mudar, tudo na nossa vida muda. E por que estou falando isso? Porque para você tomar decisões que vão te abençoar, você precisa mudar a tua mentalidade.
Porque se você e eu continuarmos acreditando que a gente é amaldiçoado, que a bênção de Deus não está conosco, que a gente tem o dedo podre, onde a gente escolhe, a gente dá errado. Lucas, meu Deus do céu, todo carro que eu compro estraga. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar isso. Um amigo meu, ele falou, homem do céu, eu tô até com medo de comprar carro. Eu vou comprar um carro, eu levo no mecânico, eu faço tudo que todo mundo faz. Se eu compro um carro, dá um mês, dá problema no motor, tem que gastar. Ele falou, sabe, às vezes a gente, desde coisas simples, meus irmãos, até coisas mais complexas, a gente tem que crer, Deus, eu sou abençoado. O Senhor está me dando sabedoria, o Senhor está me dando bênção, o Senhor está me dando graça para eu tomar decisão, e eu vou tomar decisões que vão abençoar minha vida, que vão abençoar minha casa, que vão abençoar minha família. Quero falar especialmente para os homens aqui. Você é sacerdote da tua casa, você é responsável de liderar a tua família. Seja um homem que toma decisões na presença de Deus, se revista da autoestima do Senhor. Sabe, Satanás ele tenta quebrar você com o teu passado, com a tua vida, dizendo que você não tem valor, dizendo que, às vezes, queridos, eu estou falando isso com todo carinho, não quero ofender ninguém, mas às vezes você, homem, está deixando até tua mulher tomar as decisões. E irmãs, não me entenda errado, o bom marido, ele sempre vai pedir o conselho da esposa, e eu, como bom marido, geralmente vou pelo que a minha mulher fala. Mas eu vou ser bem honesto, não saia do teu lugar de sacerdote. Não saia do teu lugar de entender que você que tem que trazer a direção para dentro da tua casa. A tua esposa é uma mulher sábia que vai te ajudar, que vai saber analisar as decisões juntos. Eu não decido nada sozinho. Tudo eu converso com a Márcia. Se eu vou comprar, se eu vou vender, se a gente vai fazer algo. Tudo eu converso com ela e eu não faço nada se a gente não estiver em acordo. Não faço nada. Mas eu sei do meu papel como sacerdote dentro do meu lar. Tem horas que eu tenho que olhar no olho da minha esposa e dizer, ó, eu sinto de Deus de nós irmos para essa direção, de nós fazemos isso. E ela, como é uma mulher de Deus, ela sente também, ela fala amém, então nós vamos na sua direção. Sabe, meus irmãos, para fechar o parênteses aqui, acredite, Deus te deu esse sacerdócio dentro do teu lar. Abrace isso. Sabe, se você sente que Satanás tem tentado calar sua voz, você não vai dominar sobre sua esposa, você vai amar sua esposa. Mas ele está te dando autoridade para você liderar seus filhos e sua esposa com sabedoria, com autoridade no Senhor. Amém, queridos? Eu espero que vocês estejam me entendido. Não estou falando de machismo nem de feminismo, estou falando da ordem que Deus construiu a casa, o lar, o papel de cada um. Deus não colocou o homem sobre a mulher, Deus colocou o marido sobre a esposa, é totalmente diferente. Deus não colocou o gênero masculino acima do feminino, todos são iguais diante de Deus. A Bíblia nunca foi machista e nunca vai ser. Agora, dentro da estrutura do lar, Deus colocou o homem para ser o sacerdote, para puxar o barco, para tomar decisões, de amar a esposa como Cristo ama a igreja, se sacrificar por ela, pensar sempre no bem dos filhos e da esposa, mas entendendo, eu sou o homem dessa casa e Deus vai me dar direção, e eu sei que eu vou conversar com a minha esposa e a gente vai andar em concordância. Isso é maravilhoso. Quando um homem decide assumir esse lugar. Terceira coisa, meus irmãos, que eu creio que a gente precisa para tomar decisões. Essa aqui é importante. Precisamos permitir que pessoas... presta atenção em cada palavra. Precisamos permitir que pessoas que nos amam participem da construção de algumas decisões da nossa vida. Sabe, meus irmãos, eu já vi vez após vez pessoas tomarem decisões que quebram elas, porque elas não pediram conselho. Eu quero ler um texto que está lá em Provérbios, capítulo 15, verso 22, que diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Meus irmãos, a gente não deve espalhar nossa vida para muita gente. Isso não é bom, não vai te fazer bem. Mas eu vou ser bem honesto contigo, tem algumas decisões que a gente precisa tomar na vida que a gente não deve tomar sozinho. Sabe, às vezes é importante você pedir um conselho para uma pessoa da sua família. Às vezes é importante você pedir um conselho para o seu pastor, para o seu líder de célula, alguém que você considera, alguém que você sabe que caminha com Deus, que anda com o Senhor. Às vezes é importante, meus irmãos, você sentar e dizer: ô Fernando, estou com essa situação, o que você acha que eu tenho que fazer? Ô Mauricião, estou com essa situação na minha vida aqui, o que eu faço? Porque isso é para tudo na vida. Sabe, a gente precisa, e muitas vezes a gente não quer compartilhar com os outros as nossas coisas, porque a gente não quer que ninguém dê pitaco na nossa vida. E eu sei de onde vem isso, porque eu também não gosto que as pessoas fiquem dando pitaco na minha vida. Mas se eu quero prosperar, muitas vezes eu vou ter que sentar com alguém e dizer: rapaz, estou precisando tomar essa decisão, estou precisando de conselho.
que você acha? A situação é essa. O que você vê? Queridos, na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas quando a gente toma decisões sozinhos, a gente se rala. Queridos, por exemplo, vamos falar um pouco de dinheiro. A grande maioria das pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, que entraram num problema financeiro, elas entraram porque tomaram decisões sem pedir conselho. Compraram um carro que não devia ter comprado. Compraram uma casa na hora que não devia ter comprado. Fizeram uma dívida de uma forma que não deveriam ter feito. E se eles tivessem pedido conselho, talvez não teria feito aquilo. Teve um amigo meu que pegou um empréstimo, esses tempos atrás. O cara pegou 100 mil de empréstimo, vai pagar 250 em 10 anos. Está se matando para pagar a parcela. Aí, quando eu soube, eu falei, mas homem, foi o martelo ali da piada, bate! Como é que tu fez isso aí, homem? Como é que você não calculou, homem? Como é que você não... Parece que não pensou, homem. Pois é, fui na empolgação. Sabe, meus irmãos, financeiramente a gente precisa de conselho. Você vai fazer uma coisa... não precisa de um conselho para comprar pão na padaria, gente. Estou falando de coisa grande. Você vai comprar um carro, você vai trocar de casa, você vai mudar de um lugar, vai morar em outro. Coisas que vão mexer no teu orçamento. É bom pedir conselho. Conselho vai ajudar. Estou pensando em fazer esse investimento. Eu sei muito pouco assim de finanças, né? Nos últimos 3 anos eu comecei a estudar mais sobre isso, mas eu sempre me considerei uma pessoa ruim assim para aconselhar as pessoas financeiramente. Hoje eu estou um pouquinho melhor. Mas, meus irmãos, tem pessoas que parece que tem um tino para esse negócio. Eu conheço algumas. Eu não vou falar o nome aqui para não parecer que eu estou exaltando. Mas aqui nessa igreja, eu tenho pelo menos 3 pessoas que se eu tivesse que tomar uma decisão financeira, eu poderia consultar e eu sei que viria conselho bom. Então, a gente precisa de conselhos. Eu sei que a maioria aqui já está numa fase diferente, mas, por exemplo, uma área que eu sempre vejo os jovens assim pifar é quando eles estão conhecendo alguém e estão querendo namorar e começar a visualizar casamento e essas coisas. O camarada não fala com ninguém, porque ele tem medo de as pessoas botar pitaco. E sabe, Cris, na igreja é engraçado esse tipo de coisa, porque geralmente quando uma pessoa vem falar para você de uma decisão que ela tomou, ela já tomou a decisão, ela não quer pedir tua ajuda para decidir. E não sei se você prestou atenção no título, mas quando eu falei permitir que pessoas estejam no processo de tomada de decisão, é você consultar elas antes de você decidir. Porque o problema é que a maioria da galera, pastor, queria um conselho, acabei de fazer um empréstimo. Pô, bicho, mas que conselho que tu quer? Tu já assinou o contrato? Pastor, queria, me aconselha aí na minha vida amorosa, estou conhecendo uma menina aí, no céu, eu olho, já está com a aliança na mão. Não que o conselho não vá ser bom ainda nessa fase, mas, meus irmãos, a hora de você pedir conselho é antes da decisão, não depois. Por exemplo, tem gente que acha que nós da igreja, pastor, queremos ficar liberando ou não quem namora. Estou falando uma coisa aqui que eu sei que acontece nas igrejas. Aí, uma vez, um jovem queria namorar aqui na igreja. Pastor, queria uma liberação para namorar. Pelo amor de Deus, gente, olhe para minha cara, eu sou liberador de namoração. Eu falo para a pessoa, meu amigo, não tem esse negócio aqui na igreja. Você não precisa da minha liberação para você namorar. O que eu quero é que você queira vir conversar comigo porque você quer tomar a melhor decisão da sua vida, e não comigo. Tem tanta gente aqui que pode ajudar. O Fernando escreveu um livro sobre namoro. É verdade, quem não sabe, o Fernando escreveu um livro sobre namoro, né, Fernandão? Como é que é o nome do livro mesmo? Atualizando meu status, olha aí. Poxa vida, então, eu falo, aqui na igreja a gente não tem negócio de liberar e não liberar. O que a gente tem aqui é tentar ensinar para as pessoas, peça conselho. Para você não quebrar a cara, para você não fazer uma coisa que quando você vê, me ralei. Quantas vezes na minha vida, queridos, eu tomei decisão nas minhas emoções, nas minhas finanças, em áreas da minha vida, na empolgação. Porque, olha para mim aqui. Nós temos 2 tipos de pessoa que decide errado. Os 2. Ou é o impulsivo, ou é o medroso. Eu vou falar outra palavra, eu sei que vocês já estão acostumados, que aqui na igreja a gente não é muito de ribeira. Ou é o cara, assim, esquentado, ou é o cagão. Então, vamos ver quem que você é. Quem que você propensa a ser. Por exemplo, o que é o impulsivo? Você viu o negócio, não, tem que comprar, tem que fazer, tem que ir, tem que viajar. Sabe, você primeiro vai para depois começar a pensar. E o outro lado, que também não é legal, os 2 lá não é legal,
é o cagão. O cara não decide nada, só pensa, só pensa. Eu sempre tive do lado dos cagão. Não só pela minha personalidade, mas como eu sempre tinha uma autoestima meia difícil, então eu sempre fui travadão. Pode ver, eu casei com 37 anos. 36, desculpa. Eu sempre fui cagão, eu sempre fui assim, mas e se não der certo, mas e se não for, e se... Sabe, eu sempre tive problema e Deus teve que me ajudar nessa área. Queridos, nenhum dos dois é bom. Porque às vezes a gente tem que decidir, a gente tem que ir para frente, a gente tem que ter coragem, e a gente fica, mas será, mas qual que é a vontade do Senhor, mas será? E às vezes tem o pessoal que é o outro lado da moeda. Camarada, não, é hoje, tem que ser agora, tem que ser hoje. Vamos fazer um censo aqui. Ninguém pode não levantar a mão. Ninguém. Essa é a única regra. Eu não sei se eu me identifico com os dois. Beleza, mas pelo menos um você se identifica mais, ok? Então, quem aqui está mais no lado dos impulsivos? Levanta a mão, vamos ver. Bastante gente. Quem aqui, não é que eu estou te xingando, gente, pelo amor de Deus, mas quem aqui está do lado dos cagão? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu sou dos cagão. Fernandão tá vendo? Dos cagão. Cadê o Mauricião? É dos cagão, de certeza. Então, eu sou desse lado aqui. Na minha vida, eu sempre precisei de injeção para tomar decisão. Porque eu ficava pacato, cheio de medo, mas será? Aí, fica lá orando, esperando. Tem hora que a gente fala que está orando, mas a gente não está orando, a gente só está com medo. Mas sabe, meus irmãos, quando a gente aprende a seguir esses princípios que eu estou falando para vocês, você vai viver num equilíbrio na sua vida. O impulsivo vai ter mais domínio próprio para pensar, para pedir um conselho, para ter um tempo de jejum e oração. Não. Esses dias eu estava negociando com um americano, e aí ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Eu fiz uma proposta para ele, e ele falou uma coisa para mim que é um termo em inglês, mas que faz todo sentido. Era já umas 10 horas da noite, e eu fiz a proposta, e ele falou, Lucas, eu preciso dormir para pensar sobre isso. E eu achei muito legal. Na verdade, o termo em inglês que faz mais sentido, ele falou, eu preciso dormir sobre isso, que em português não faz sentido, mas a gente entende o significado. Ele falou, eu não vou decidir agora. E olha que coisa interessante, queridos. Por que muitas decisões é bom a gente dormir? Porque quando você dorme, todo o teu lado emocional reseta. E quando você acorda no outro dia, você vai conseguir analisar aquela situação mais com a tua razão e menos com o teu sentimento. Por isso que é bom dormir. Às vezes você está estressado. Teu dia foi uma porcaria, tu tá assim, mas olha, quem você vê, tu tá querendo pular. Você dorme, no outro dia parece que você é uma pessoa nova. Tem pessoa que só precisa de um cochilo. Esse dia eu vi um meme de um bebezinho com a irmãzinha, a menina chorando, aí o irmãozinho mais velho olhou para ela, assim, os dois novinhos, ele devia ter uns 5, 6 anos, falou assim, você precisa de um cochilo, minha irmã, porque ela estava chorando. Meus irmãos, eu estou falando uma coisa que parece que é besteira, mas não é. Tem decisões na tua vida que a única coisa que você precisa é dormir. Vai dormir, não decide hoje. Vai dormir, meu amigo. Vai dormir, vai para a cama, bota a cama no travesseiro, amanhã tu pensa. Agora, vamos voltar para os cagão aqui, que é eu, que é o Fernandão. Vamos voltar. O pessoal daqui tem que levar uma adrenalina na veia. Eu confesso, meus irmãos. Eu confesso. Fiquei 4 anos enrolando a Márcia. E eu ficava lá pensando, não, mas será que é Deus? Será que não é? Será que vai ser bom para mim? Será que não vai ser bom? Mas e Deus ainda não, o anjo Gabriel ainda não veio com uma faixa do nome dela. E sabe, eu ficava ali porque eu estava inseguro, eu precisava de cura na minha alma. Eu estou falando sério, estou confessando aqui para vocês. No dia que eu decidi, parece que Deus abriu o céu na minha vida assim, e começou a causar tanta coisa que eu precisava que acontecesse no meu coração. Mas por quê? Porque eu não decidia. Tem gente que para a vida mudar só tem que tomar uma decisão. E às vezes a gente está lá, será? E passa 1 mês, passa 2 meses, vamos orar, vamos jejuar. Queridos, oração e jejum é o principal, a gente já vai chegar lá. Mas às vezes a gente sabe que a gente está usando isso como desculpa. Porque na verdade a gente não se sente seguro para tomar adesão. Então, aquele pessoal tem que dormir, mas esse aqui tem que acordar. Tem que, não, vamos lá. Tinha pastor que não tinha mais paciência comigo, pastor que me aconselhava na área amorosa. Pastor Fred, coitado, teve um dia que eu acho que ele ia ter um troço. Ele olhou para mim e falou assim, Lucão, querido, foi assim que ele falou. Pastor Fred é um homem muito precioso que pastoreia a nossa igreja, ele é um pastor no Rio de Janeiro. E, para quem não conhece, né, ele caminha com a gente desde quando eu sou criança, para você ter uma ideia. E ele olhou para mim e falou bem assim, Lucão, joga a calculadora fora. Eu, como assim, pastor Fred? Para!
Você calcula demais, homem. A gente tá falando da vida amorosa, eu não decidia com mulher nenhuma. E ele falava, não, joga fora, joga fora. Eu, que calculadora, pastor? Essa que tá na tua cabeça aí, homem. Tu toda hora tá calculando o que vai ser. Ele falou, joga fora, joga fora. Nome de Jesus, ele falou para mim, joga essa calculadora fora. E eu entendi, meus irmãos, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Não é que ele estava falando para mim ser impossível. Não é que ele estava falando para mim não me acalmar, não avaliar. Não é que ele estava dizendo para mim ser imprudente. Não é isso. É porque ele percebeu em mim que eu era cagão. Que eu calculava coisas que não precisava calcular. Então, eu não sei como o que eu estou falando está batendo na tua vida, porque eu sei que cada um aqui tem uma vida, uma realidade diferente, mas eu oro, queridos, que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Porque, sabe, decisões são aquilo que destrói a nossa vida ou aquilo que constrói. E se a gente não tomar bem essas decisões, a gente vai ter uma vida muito amarga. Então, a terceira coisa é essa, queridos. Coloque pessoas no teu processo de tomar decisão. Sabe, não é muita gente, é 1, 2, 3 pessoas, no máximo. Sabe, mas comece a pedir para pessoas. Jesus, eu queria ter pessoas para eu poder pedir conselho. Essa igreja está repleta, tem muita gente boa aqui. Tem pessoas maravilhosas aqui, que podem te ajudar, que podem, sabe, te instruir na palavra de Deus, que podem te dar um conselho, que podem orar com você. Eu sou uma delas, o Fernando, a Érica, eu sei que estão disponíveis, cada líder de célula dessa casa, cada líder de ministério, cada pessoa que está aqui, que já anda com o Senhor. Queridos, a gente precisa pedir conselho. Às vezes tu vai pedir o conselho e tu vai entender que às vezes não é aquilo, e tudo bem. Mas como é bom você ter o ponto de vista de outra pessoa, como é bom você conversar com uma pessoa que vai abrir você para algo que você talvez nunca tinha percebido. Quarta coisa, meus irmãos, que a gente precisa para andar sendo dirigido por Deus é discernir o momento da tomada de decisão. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes, meu irmão, não é o sim ou não. Às vezes tu já tem o sim ou tu já tem o não. Às vezes você já sabe. Não, é uma coisa que eu tenho que fazer. Mas às vezes a pergunta é o quando fazer. E às vezes é nisso que a gente se trumbica. Porque, vamos falar de dinheiro, que é uma coisa fácil. Tá, tu decidiu trocar de carro. Mas será que é agora? A hora de você trocar de carro? Será que não é melhor esperar uns 3, 4 meses aí para fazer mais uma reservinha, para ver o que vai acontecer no mundão aí? Estou dando um exemplo. Na nossa vida, eu volto a falar ali das duas polarizações aqui, né, que não são boas. Muitas pessoas estão esperando demais, e aí as decisões, a nossa vida está paralisada porque a gente não está fazendo o que tinha que fazer. Ou muitos estão decidindo antes demais, estão colocando o termo que a gente fala, está colocando a música antes das 8 para tocar, e aí você está queimando a língua, porque você está comendo quente. E a gente tem, mais uma vez, queridos, essa relação na nossa vida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se avaliar a sua própria história, tu vai lembrar de decisões que você tomou cedo demais, de decisões que você demorou muito para tomar e que talvez prejudicaram a sua vida. A gente poderia, meus irmãos, falar de muitas áreas aqui. Área sentimental, família, casamento, pessoal jovem aí que ainda não casou, sabe? Não esteja afobado para casar, não faça que nem eu, de quase cozinhar dentro do... Mas, sabe, não seja afobado. Tem gente que, com todo respeito, eu sei que o tempo está mudando, tá, pessoal? No passado, o pessoal casava cedo. Na Bíblia não fala casarás com tal idade. Não tem isso aí. Cada cultura, situação é uma situação. Mas hoje, na cultura que a gente está vivendo, eu acho loucura um jovem de 15 anos querer namorar. Pode? Pode. É pecado? Não. Na Bíblia, tem duas coisas, meus. Tem o que a Bíblia chama de pecado e tem o que a Bíblia chama de burrice. Então, muitas áreas da Bíblia, a Bíblia vai falar, isso aqui é pecado. Por exemplo, sexo fora do casamento, pecado. Roubar, pecado. Mentir, pecado. Desonrar as pessoas, pecado. Tem muita coisa que não tem interpretação. É errado ou é certo e isso é fácil. A gente sabe, né? Isso aqui é pecado, eu não vou fazer. Agora, tem um monte de coisa que não é pecado, é sabedoria. Por exemplo, tem um versículo que a Bíblia fala para a gente guardar dinheiro e para a gente ter reserva. Eu descobri isso porque eu tive que preparar um estudo sobre finanças na nossa igreja e eu estudei um monte e estava lá o versículo. Junte nos teus celeiros para que até no dia no inverno você tenha o que plantar, não sei o que lá. A Bíblia, por exemplo, ensina
que uma das formas de você viver saúde financeira é sempre tendo uma reservinha. É sempre tendo um dinheirinho ali para você poder acessar quando uma situação acontece, quando um problema vem. Agora, se você não faz isso, você está pecando? Se você não faz isso, você vai para o inferno? Não. Isso aqui é um princípio de sabedoria. Então, às vezes a gente tem que discernir isso na Bíblia. O que Deus está falando que é pecado e o que Ele está falando que é sábio. E voltando a falar, por exemplo, de vida emocional. A pessoa quer começar a namorar com 15, 16 anos? Não é pecado, não é errado. Mas a pergunta é, será que é sábio? Será que é o melhor? E eu estou dando esse exemplo, mas a gente pode trazer isso para qualquer área da nossa vida, meus irmãos. A gente pode avaliar, poxa, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, mas será que é agora? Aí você vai perguntar, você vai pedir conselho. Será que essa é a estação certa de eu tomar essa decisão? Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Sem falar nome. Uma vez tinha um casal que queria ir embora. E eu não discordava com o fato de eles irem. Uma proposta, tal. E não era nem daqui de Otacílio Costa, tá? Para vocês não tentar lembrar de quem é. Mas eu sabia que eles não estavam bem. O casamento deles estava assim, ó, à beira do colapso. Eles não estavam bem com seus filhos. A casa estava em desordem. E a única coisa que ainda estava ajudando eles a se manter unidos era a igreja. Porque lá eles tinham conselho, eles tinham pessoas que estavam andando com eles, estavam ajudando eles. E de repente o cara veio com esse negócio de ir embora. Eu falei, meu amigo, eu não estou dizendo que não é para você ir agarrar essa oportunidade de emprego. Mas, cara, olha como é que está a tua vida hoje, bicho. Hoje, o que está te sustentando, cara, é você estar perto de pessoas que você já tem relacionamento. E aí eu dei o conselho, porque pastor não manda, a gente aconselha. Eu falei, o meu conselho é que você não faça isso agora. Resumindo a história, a pessoa quis fazer. Ah, não, se eu perder não vai voltar, tem oportunidade na vida, aqueles ditados de... Não sei quem inventou o ditado do cavalo com franja. Alguém já viu esse ditado? Pelo amor de Deus, tem oportunidades da vida é como um cavalo com franja. Se você não agarra quando aparece, quando passou não agarra mais. Eu não sei quem que inventou isso aí. Nunca ouviram isso aí? Só eu? Bom, deve ser do mesmo autor das minhas piadas ruins, mas é um ditado que o pessoal fala, o tal do cavalo com franja. Meus amigos, eu sei que tem oportunidades que a gente não pode perder na vida, que a gente tem que decidir, porque senão passa e a gente perdeu. Eu já passei por algumas dessas. Mas aquela situação eu falei para ele, homem do céu, é o meu conselho. O que ele decidiu fazer? Decidiu agarrar na franja do cavalo. Não deu 3 meses, já estava divorciado. Não deu algum tempo, já... Nossa, a vida foi só na ladeira abaixo. E eu olhei para aquela situação, eu pensei, rapaz, não é garantia, mas talvez se ele estivesse aqui, a gente não tinha deixado isso acontecer. A gente tinha ajudado. Você vai para uma cidade nova, ninguém te conhece, para você fazer relacionamento, entrar numa igreja, vai alguns meses, cara. Eu tô falando de exemplos reais da vida. Talvez você nunca passe por algo como isso. Mas sabe, meus irmãos, a gente passa por situações na nossa vida que a gente tem que orar. A gente tem que perguntar para Deus, Deus, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, mas é agora? É hoje? É nessa estação? Ou é na próxima? E às vezes vai te salvar você receber esse discernimento. E às vezes quem vai te ajudar nisso não é nem o Espírito Santo através de uma oração. Às vezes é um conselho. Porque tudo coopera, meus irmãos. Sabe, eu falo assim, a oração é a coisa mais importante da vida. Deus fala com você. Nós cremos no agir do Espírito Santo. Nós cremos na voz profética. Eu creio na voz profética. Deus já me deu muitas direções no meu tempo de oração. Deus já me deu muitas direções em momentos que eu estava lendo a Bíblia buscando a Deus. Mas muitas direções da minha vida, quem me deu foi meu pai. Muitas direções da minha vida, quem me deu foi quando eu estava conversando com amigos, como o Fernando, como outros aqui na casa. Muitas direções que Deus nos dá vêm através de irmãos que nos amam. De irmãos que estão caminhando conosco. Lucão, cara, não estou sentindo paz nessa decisão, nessa direção. Até para a igreja aqui, meus irmãos. Eu, os pastores dessa casa, a gente tem que tomar decisões sobre essa igreja. Eu não quero tomar decisões sozinho. Como é bom poder pedir conselho. O que você acha disso? Pastor Adair, o que o senhor acha de a gente fazer isso? Fernandão, o que você acha de a gente fazer isso? E juntos a gente sente no Espírito aquilo, a decisão que deve tomar. E se é hoje, se é amanhã. Mas como é importante, meus irmãos. O quinto princípio, estou acabando, tá? Quinto princípio para você andar dentro da direção de Deus para a sua vida. Esclareça as opções e entenda bem
o seu enredo. Lucas, não entendi, então vou te explicar. Por exemplo, eu vou dar até um exemplo prático para a gente ir para a nossa vida. Grandes empresas, eu tenho certeza que a Klabin deve fazer isso. Grandes empresas, empresas multinacionais, empresas que têm muitos funcionários, geralmente, de cada tempo, eles contratam empresas que fazem auditoria. E essas empresas ganham milhões de reais para entrar na tua empresa, avaliar cada processo, descobrir onde está indo dinheiro onde não devia, onde tem funcionário que onde não precisava, onde tem gasto que não precisava, eles avaliam se tem gente roubando, eles avaliam se tem coisa errada. São empresas que estão especializadas em fazer uma leitura sobre a sua fábrica, sobre a sua empresa, e no final trazer um relatório. Eles chegam lá e entregam um relatório, na maioria das vezes, que são apostilas de relatório. Por isso que eles ganham muito dinheiro. E essas apostilas, elas caem na mesa da reunião dos principais líderes ali daquela empresa, e com aqueles dados, eles vão tomar as decisões para a sua empresa. Eu sei que muitos aqui são empresários. Talvez você não tenha uma empresa grande, mas ainda assim você precisa, de vez em quando, conhecer os teus números, conhecer os teus dados, conhecer o teu mercado, conhecer o teu cliente, conhecer os teus históricos, conhecer a situação econômica, para onde que vai, para onde que está indo, para onde que não vai, para você ter um processo de tomada de decisão sábio na tua empresa, na tua casa. Na nossa vida não é diferente, queridos. Por exemplo, não sei se alguém aqui gosta de estudar planejamento e administração, mas existe uma ferramenta universal de administração e planejamento que é muito usada, que é chamada de SWOT. Tenho certeza que alguns aqui já ouviram falar. Isso aqui é usado no mundo corporativo, mas está cheio de princípios bíblicos. E qual que é o propósito dessa análise? É você conseguir identificar 4 coisas: as virtudes, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, se você tem uma empresa, o que você faz? Você pega um quadro lá, você escreve análise SWOT, o que a gente quer fazer? A gente quer abrir uma nova loja lá no bairro Fátima. Aí você coloca ali quais são as fraquezas, em outras palavras, quais são os aspectos negativos. Aí você começa a escrever, primeiro aspecto negativo, ter que contratar mais gente, vai aumentar a saída da empresa. Vou ter que ter mais um gerente porque eu não consigo estar nas duas. Sei lá, estou falando aqui o que vem na cabeça. Você escreve ali todos os pontos negativos. Aí a segunda coisa que você precisa avaliar ali são as oportunidades. No outro quadro, o que é oportunidade? Quais são o lado positivo dessa decisão? Pô, positivo, cara, tô crescendo a empresa, vou ter mais possibilidade de venda, vou poder atender melhor a cidade. Sei lá, você vende pizza, vou conseguir chegar mais rápido na casa de quem compra uma pizza. Você começa a escrever tudo lá que é as coisas positivas. Aí no outro quadro, você escreve as ameaças. O que é ameaça? É aquilo que você pode prever. Tá, mas o que pode acontecer se eu fazer isso? É um planejamento, não que você está sendo negativo, você só tenta criar o que pode dar errado. E a quarta coisa, que na verdade eu pulei, essa aqui era a quarta, tá? A terceira era as oportunidades. Então fica as virtudes, o que é bom, fraqueza, o que é ruim, oportunidades é o potencial que você encontra naquela decisão, e ameaças é o potencial negativo. Quando você faz isso, você olha para o quadro e você consegue ter um pensamento muito mais claro sobre a decisão. Você pode fazer isso se você está decidindo comprar uma casa, por exemplo. Claro, ninguém vai fazer isso, mas você pode. Você pode colocar lá qual que é o positivo dessa casa, qual que é o negativo, o que é a ameaça, o que pode acontecer se dar errado. Por exemplo, tem gente que vai comprar um carro, eu vejo muita gente fazendo isso, está sobrando 2.000 no teu orçamento, bem certinho. Você não tem dinheiro para comprar uma pasta de dente a mais, mas está sobrando 2.000. Aí a pessoa olha assim para o carro, a parcela é de 2.000, ela ainda acha que é Deus. Não, é o Senhor que está fazendo. Está bem certinho, é o 2.000 que está sobrando no orçamento. Vou me meter num financiamento. Aí, meu irmão, a pessoa vai lá, compra o carro, assume a parcela de 2.000, aí daqui a pouco fica doente, precisa gastar um 300 ali com o médico no mês, já começa a se ralar. Já começa aí, já pede emprestado, já usa juro, já cheque especial, fica negativo, e aí vem juro, começa a se embolar. É a vida de todo mundo. A maioria das pessoas que eu vejo se endividar começaram assim. Não tem um planejamento. E por quê? Porque não avaliaram. Meus queridos, olhe para mim aqui. Olhe para mim. Eu sei que está todo mundo olhando, mas só para você olhar mais. Eu creio que Deus ele dá direções para a nossa vida. Mas eu também creio que Deus te deu inteligência
para você mesmo avaliar algumas decisões, sentir paz no espírito e decidir. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem também, além do agoniado e do cagão, a gente tem outros dois tipos de pessoa que decide errado. Aquele que espiritualiza tudo, por exemplo. Não, Lucas, eu dou para tomar uma decisão aí, e eu falei para o Senhor, se amanhã tiver sol, é para eu ir. Você espiritualiza tudo, cara. Tudo é Deus, tudo Deus tem que falar. E o que é engraçado dessas pessoas? É que Deus fala só para ela, para mais ninguém. E uma coisa que eu aprendi é que, por exemplo, se Deus falou para você a respeito de algo, Deus vai confirmar no coração de pessoas ao teu redor. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou no livro de Coríntios, que um vai dar a palavra profética e os outros vão confirmar se ela vem de Deus ou não. Eu nunca acredito numa pessoa que chega para mim dizendo que Deus falou para eu ir embora, Deus falou para eu fazer não sei o quê, e ninguém ao redor sente paz. E ninguém ao redor está dizendo, cara, esse negócio eu sinto paz nisso aí. E aí tem muita gente, falo com todo respeito, que fica dizendo que foi Deus que falou porque ela não quer assumir com as consequências das suas decisões. Quantas pessoas eu vejo chegar para mim, pessoal namorando aí, Lucas, Deus falou para eu terminar. Nossa, não, até concordo às vezes. Esse namoro teu e tá, beleza, Deus falou para terminar, terminou. Dá 2 meses, Lucas, eu estava orando, Deus falou para eu voltar. Teve um dia que eu estava aconselhando um casal, olhei para ele e falei assim, Deus não é bipolar? Deus não é uma pessoa assim, que nem nós, que acorda, vê como é que tá o dia. Não, meus irmãos. Sabe, com todo respeito, tem gente que espiritualiza tudo. Então, o que eu acredito? Devemos orar, devemos jejuar, devemos sim pedir a direção de Deus. A Bíblia fala que a paz de Deus seja árbitro nos vossos corações. Então, quando a minha esposa é muito sensível, geralmente a gente está para tomar uma decisão, às vezes ela fala para mim, Lucas, não estou com paz. E às vezes eu já fiz análise SWOT ali, eu decidi, não, vamos comprar. Aí ela só chega para mim e fala assim, Lucas, não estou sentindo paz. Para mim já é o suficiente. Eu já falo, não, então não vamos. Porque eu conheço a esposa que eu tenho. Eu sei que ela é uma mulher de Deus. Quando a gente, sabe, queridos, quando a gente não tem paz, já é um sinal para a gente não decidir. Pelo menos coloca na prateleira e ora, continua orando, continua pensando, sabe? Mas tem gente que eu volto a dizer, queridos, com todo respeito, tem gente que quer terceirizar a responsabilidade, está com medo do que os outros vão pensar, e fica dizendo que é Deus. Lucas, Deus falou para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Eu não estou dizendo que Deus não fala. Mas se Deus fala, Ele também vai trazer discernimento sobre as pessoas que estão ao teu redor. Paz. Agora tem o outro lado também, do cara que acha que Deus não fala, é que o cara tem que analisar tudo na letra, tudo na matemática, tudo na calculadora. Também não vai dar certo. Porque às vezes a pessoa ela fala lá, não vai dar certo, já calculei financeiramente, decisão financeira, isso aqui é muito real. A gente calcula tudo, não, mas Lucão, tá dando certo, tudo tá dando certo, homem. Tudo tá dando certo. Vai dar certo, aqui eu calculei, até vai sobrar aqui, para eu ter minha reserva. Mas ainda assim, às vezes você ora e Deus tira a paz de você. Aí você briga com Deus, tu fala, Deus, mas tá tudo certinho aqui, hoje eu calculei, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Por que eu não tenho paz? A gente não sabe, mas Deus está tirando a paz. Como às vezes Deus... Quer ver? Eu vou contar o testemunho, tô acabando, tá, gente? Como a gente veio para cá, sei lá, 8 anos atrás, não lembro. A gente estava com a nossa igreja ali no Poço Rico. Quem é dessa época e lembra como é que era a nossa situação? Tia Marlene. A gente estava lá, as crianças, coitadas, empoleiradas ali na recepção de um escritório de advocacia do lado. A igreja era gostosa. Não vamos dizer que era ruim, não vamos cuspir no prato comendo. Era gostosa, era bem aconchegante, mas era muito pequenininha, queridos. A gente não tinha, assim, como atender as crianças bem, a gente não tinha como ter uma escola de crescimento, a gente não tinha como fazer uma confraternização, nada. A gente só podia ter uma reuniãozinha de oração e o culto. E, de repente, Deus mostrou pra gente esse lugar. Só que, na época, a gente arrecadava na igreja mensal, acho que dava uns R$1.500. E aqui o aluguel já partia de 4 pau. Hoje a gente paga aqui, para você saber, R$8.000 de aluguel aqui nesse lugar. As finanças aqui são bem claras. E quando a gente foi se mudar para cá, 4 mil, eu lembro que eu falei, rapaz, não dá. Não dá, na matemática não dá. Mas eu lembro, não sei quem aqui é da época vai lembrar, toda quinta-feira a gente tinha reunião de oração. Vocês lembram ou não? E a gente orava. A gente dava as mãos. Quer dizer, a gente ficou 6 meses orando para ver se a gente vinha para cá ou não.
E a gente, lembra, Xander? E a gente pegava nossas mãos, todo final de reunião, a gente orava, Deus, se for da tua vontade que a gente vá para aquele lugar, move, faz alguma coisa. E a gente orava. E, queridos, alguma coisa no nosso coração começou a ser gerada. A gente compartilhou com o presbitério de Lages, tem um lugar lá, é assim, assim, é assado. A gente sente no nosso espírito. E, queridos, Deus começou a colocar paz no coração de todo mundo. E por mais que não fosse uma coisa que matematicamente era sábia, mas porque a gente em conjunto, não foi um pastor louco aqui, eu cheguei, vamos mandar! O tio Adair chegou batendo o cajado, não. Em conjunto a gente sentiu no coração, devemos ir. Queridos, a gente veio para cá. A gente veio. Deus supriu. Só de a gente vir, mais pessoas começaram a vir. As pessoas da igreja começaram a ser mais fiéis no dízimo, começaram a ser mais generosos. Graças a Deus, a nossa igreja em Lages, por vários anos, continuou ajudando a gente, porque a gente não tinha condição de pagar as nossas despesas aqui e a gente era ajudado pela nossa igreja em Lages. Mas graças a Deus, meus irmãos, hoje a gente está como igreja conseguindo pagar nossas contas. Nunca devemos nada para ninguém, nunca atrasamos um pagamento de aluguel desse lugar. Por que eu estou falando isso? Não estou dizendo para você ser louco, eu estou falando que algumas decisões vão ser na fé, mas não na loucura. E às vezes é difícil a gente saber discernir o que é o quê. Mas quando Deus está falando, queridos, você sabe que aquilo é gerado em comunhão, em jejum, você compartilha com pessoas, você compartilha com outras e elas vão ver, não, é Deus, é Deus. E algumas decisões da nossa vida são assim. Por exemplo, não sei se tem alguém aqui nessa situação, que de verdade eu não sei, tá? Mas às vezes você está juntado, tu não casou com a pessoa que você está. E você fala, Lucas, mas eu não caso por causa de dinheiro. Se tem uma área que eu vejo Deus abençoando gente financeiramente, é quando o cara decide fazer as coisas do jeito de Deus. E o cara fala, vou casar certinho no papel. Não precisa fazer festa, não precisa fazer... Eu sei que eu estou com medo, eu sei que eu estou inseguro, mas eu vou ajeitar minha vida. Deus abençoa, e Ele abençoa inclusive financeiramente, meus irmãos. A gente tem que abrir mão do nosso medo. Eu fico até assim meio assim, agoniadão falando, porque essa é a verdade, sabe? Mas a gente precisa do direcionamento de Deus. Da mesma forma que Deus, veja bem, não é a gente, Deus nos deu sabedoria também para tomar decisões. Tem decisões suas que você vai sentir paz e você não fez uma oração. Você sente, não, eu sinto paz no meu coração. Eu avaliei aqui, claro que você ora, assim, às vezes até em 10 segundos, mas você toma uma decisão, não, vou fazer. Vamos lá. Eu fico imaginando Davi quando decidiu pular em Golias. A Bíblia não fala que Davi chegou lá e disse assim, não, para mim, Senhor, tu quer que eu pule em Golias? Deixe-me orar 40 dias. Meu irmão, ele chegou lá, ele sabia que ele era pequeno, ele sabia que Golias tinha 2,93 m de altura, mas ele tinha uma convicção que Deus colocou no coração dele. E ele sabia porque ele sabia, e ele decidiu aquilo num piscar de olhos. A Bíblia fala que ele não ficou olhando para o lado, olhando para o outro, será? Não, ele chegou e ele decidiu, porque ele sabia no espírito dele que Deus estava movendo ele aquilo. Por isso que é gostoso ter comunhão com Deus. Por isso que é gostoso ter vida de oração, gente. Porque quando você tem comunhão com Deus, quando chega o processo de tomar decisão, é muito mais rápido. Você ouve mais rápido de Deus. Sabe, você consegue tomar decisões até com mais convicção, porque você está mais alinhado com o Senhor. E Davi era um homem alinhado com Jesus. Quando ele chegou lá, ele sabia que na matemática ele ia morrer naquele dia. Mas porque ele tinha comunhão com Deus, ele decidiu tomar uma decisão, que foi a decisão que mais fez a vida dele romper. Porque ele sabia, né, que se matasse Golias ia casar com a filha do rei, ia ter acesso ao palácio, ele já tinha sido ungido rei, ele sabia que aquilo era propósito de Deus para a vida dele. E ele tomou a decisão. Imagina se ele não vai. Se ele entrega a comida que Jessé mandou e volta para casa. Ninguém ia falar nada. Por quê? Ele nem guerreiro ele era. Ele não era nem soldado. Ninguém ia dizer, pô, tu não foi corajoso. A galera estava cobrando dos soldados, mas dele não haveria uma cobrança sequer. Mas ele tomou uma decisão que mudou a história da vida dele. Eu quero finalizar, queridos, falando do último, que na verdade eu já falei um pouco, então eu vou resumir, mas o último ponto é: aprenda a tomar decisões em fé. Esse é o último ponto, e eu acho que eu já falei dele, né? Eu estava falando sobre isso agora mesmo, só vou finalizar. Pode ficar de pé onde você está?
Mas, queridos, algumas decisões são tomadas na fé. Algumas decisões são tomadas em obediência. Algumas decisões da nossa vida, elas são simplesmente o ato de obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor.